Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o senhor Milton Felipe. Como vai, Milton? Bem, muito obrigado. Estou sempre agradabilizado aqui por estar na sua presença, um estudioso do Espiritismo, dos nossos técnicos que nos ajudam, Bruno especialmente, e para desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. É isso que precisamos, mas lembrando sempre também que nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte tem que ser feita, quer os espíritos ou não. Só que nós não somos assim. Precisamos ainda de uma assistência, porque quando nós falamos da assistência espiritual aqui, estamos mencionando que os espíritos se ligam conosco através do pensamento. Eles sugerem pensamentos de reflexão, de questionamento. Nós aqui não percebemos isso, mas eles fazem isso mesmo. E às vezes a gente, em vez de escutar os espíritos, fazemos as nossas escolhas e muitas delas depois nos conduzem a caminhos não muito saudáveis, por assim dizer, né? Mas faz parte do aprendizado sempre. E eles dizem assim, meu filho, bem que eu te avisei. Fazer o quê, né, Milton? Mas vamos lá, Milton. Mandam sempre para nós algumas perguntas e essa que recebemos, me parece que foi do Facebook, que diz assim: no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, pelo que ela me parece aqui, existe uma parábola de Jesus sobre muitos os chamados e poucos escolhidos. Como entender essa parábola de acordo com os momentos atuais? Naturalmente, quem escreveu isso para o nosso programa está se referindo ao fato do Evangelho segundo o Espiritismo já ter mais de 150 anos. Mas 150 anos não mudou muito as características ligadas ao estado de moral do nosso planeta, não. Mas eu entendo bem que ela se refere a parábola dita por Jesus há mais de 2000 anos, não é? Então aí sim faz sentido porque as palavras são ainda um tanto antigas, porque os chamados poucos os escolhidos, trata, no caso de uma parábola apresentada por Jesus sobre o festim de bodas. Claro que quando a gente lê isso hoje, uma criança nem vai saber o que é, mas se falar de uma festa de casamento, aí vai saber que se trata de casamento, o que é um casamento. Então aqui o comentário de Allan Kardec é um comentário sinceramente superior a respeito desse assunto, porque ele vai extrair dessa historinha apresentada por Jesus, que ensinava através da figuração das parábolas, aquelas ideias sugestivas sobre virtudes que nós precisamos ter na nossa existência, são qualidades. Então, ele está tratando aqui, Jesus está falando de um rei cujo filho iria se casar e ele já tinha preparado todas as festas, e estava mandando os convites, não é assim que se faz hoje? Então, vamos atualizar aí conforme a pessoa quer. Então, a festa já estava preparada e estavam sendo expedidos os convites. Mas o rei, então, mandou os seus súditos para convidar as pessoas. Então, ele denominou, ele fez o título das pessoas, entregar o convite. Não é que nem hoje, mas... Acontece que eles voltaram e falaram para o rei que as pessoas não queriam ir, não aceitaram o convite para ir na festa de casamento. E o rei ficou nervoso, então, ficou raivoso. Nesse ponto, tem uma atualização, sim, que a pessoa quer, que é a seguinte: um grupo de pessoas estavam contra o rei.
contrária aos pensamentos e às formalidades do rei. Então, essas pessoas, vamos dizer assim, politicamente eram da oposição ao rei. Aí ele então mandou os súditos, nesse caso, ir convidar outras pessoas. E eles, inclusive, convidaram pessoas da sociedade e também quem era da estratificação menor na sociedade. E eu penso que pobres e tudo mais. E um homem, segundo a narração de Jesus, chegou lá não estava vestido formalmente, porque quando vai em festa as pessoas se vestem melhor, né? E ele compareceu dessa forma, então eles não gostaram e expulsaram o rapaz de lá. É quando Jesus diz a respeito dos muitos que são chamados, convidados, e poucos, na verdade, são os escolhidos. E Kardec vai fazer um comentário a respeito de que para os assuntos, por exemplo, de ordem superior, todos são convidados, mas pouca gente tem uma qualificação para entender, você fala sempre isso numa outra linguagem moderna da comunicação, e que não entendem, então fazem as coisas de maneira contrária. Sobre isso que Allan Kardec vai mencionar. Para quem quiser pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar isso que nós vamos comentar aqui, está no capítulo 18 do Evangelho. É uma preciosidade os comentários feitos por Allan Kardec a respeito desse assunto. Porque ele diz assim, logo no início, se você permite a leitura aqui, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, o reino do céu se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, o casamento do filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Deve ter motivo essa recusa, é aquele que eu falei da oposição. O rei despachou outros servos com outra ordem para dizer da sua parte dos convidados. Preparei o meu jantar, mandei matar os bois. Olha, Jesus fazendo os comentários, já porque era prática, era assim que era prática. E todos os meus cavados eram as comidas especiais que tinha lá, né? Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e assim poder também virar as costas para o convite do rei. E aqui Jesus vai falar da cólera do rei em relação à reação dos seus convidados. A prática ligada com os muitos chamados tem uma coisa interessante até no Espiritismo que eu aproveito porque você é um ótimo dirigente espírita e eu vou mencionar. No centro, muitos médiuns, por exemplo, acham que pelo fato de serem médiuns podem praticar a mediunidade no centro espírita. O centro espírita bom, ele também faz uma qualificação dos médiuns para participarem desta ou daquela outra reunião mediúnica. Então não é quem quer, é quem é convidado porque tem qualificação. Tem que ter a qualificação. Na mediunidade, todos são os chamados, mas pouca gente atende ao chamamento e dentro dos que atendem, poucos são aqueles que verdadeiramente são escolhidos. O dirigente é ele que diz, você, não é assim? É. Ele não deixa aberto para quem quiser entrar na reunião, nem público, nem nada, porque as pessoas precisam atender de acordo com certas qualificações. A primeira delas, no caso aqui que nos interessa puxar, é o aspecto moral. A pessoa tem que ter um comportamento moral suficientemente seguro para dar-lhe garantia de poder participar da reunião. Ou não é assim? Mas por que tem que ser assim? Porque os espíritos desencarnados, eles acompanham a vida das pessoas
quase que escapa da minha boca, e eu digo de todas, mas eles acompanham as pessoas. E, obviamente, aquele que não tiver a qualificação primeira da moral, ele se vê impedido por natureza de participar da reunião. A sua condição moral não é suficiente. E depois, fidelidade mediúnica, eu estou falando segundo o critério de Kardec. Condição moral, fidelidade mediúnica, e a terceira que ele coloca é a boa assistência espiritual. Tem médium que tem péssima assistência espiritual. Então não garante um serviço a contento. Mas uma outra questão, já que você tratou da casa espírita, é que dentro desse panorama é possível que as pessoas busquem o conhecimento para melhor atuar. Mas isso é o ideal. Isso é o ideal. Pois é, mas como aqui também fala, começa, no início é tudo muito lindo, no meio do caminho faz como aqui fala também. Não, eu vou passear, eu vou para cá, eu vou para lá, e esquecem do compromisso, né? E existe uma reflexão que a doutrina espírita também faz, e está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta, se não me falha a memória, se eu estiver errado, depois você, por favor, me corrija, é 258, que nós, quando a gente vai retornar para uma encarnação, nós escolhemos as coisas pelas quais a gente quer passar. Faz parte do livre-arbítrio do espírito, né? Então, essa escolha, muitas vezes, de participar de um trabalho desse, foi por nós feita. Isso é uma escolha voluntária. Voluntária, é livre-arbítrio. E aí, o espírito encarnado começa a atuar nessa área, aí não tem interesse, como aqui a coisa das bodas, a gente perde o interesse, né? Não busca o conhecimento, no primeiro deslize aí a gente arruma. Não, é culpa do dirigente, é culpa de não sei de quem, e abandona. Porque a doutrina espírita exige algumas coisas da gente, principalmente as questões relacionadas à moral. Exige uma conduta, e esse é um dos objetivos principais da doutrina espírita, é que a gente faça essa transformação moral, evolua moralmente. E a gente não se dá conta disso. A gente acha legal ir na casa espírita. Ai, como é legal, o pessoal lá é tão bacana e tal, e esquece dos objetivos. Tanto isso é verdadeiro que Allan Kardec vai escrever assim: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. A melhora moral. O indivíduo tem que se esforçar por melhorar a sua condição moral para dar uma garantia dele poder realmente realizar aquilo que ele pretende realizar. O Espiritismo tem critérios, né? Ele oferece esses critérios e ajuda também espiritual para o indivíduo que quer ter essa melhora. Agora, você tocou num ponto que eu considero muito, além de interessante, importante destacar, que é o seguinte, meus amigos, tudo que nós queremos dessa melhora toda, porque as pessoas normalmente, isso é da natureza humana, do espírito encarnado, ele pretender melhorar-se espiritualmente. Isso é tácito. Agora, para isso é preciso que haja um esforço pessoal. A melhora não vem assim como um presente caído do céu. É preciso que haja um esforço de cada um. A aplicação vem depois, a pessoa tem que ter aplicação. Ela tem que ter disciplina, porque para conhecer é preciso estudar. Para estudar, o estudo requer realmente uma aplicação e uma disciplina, porque se não tiver, a pessoa não aprende direito, ou não aprende absolutamente nada. Então, o esforço de cada um, a aplicação, se faz necessário. Fazendo assim, os bons espíritos
percebem que a pessoa está realmente no campo certo, está se esforçando, está aplicada, está procurando criar uma disciplina interior, que disciplina não é imposta, né, de fora para dentro, ela é de dentro para fora que se impõe, que se apresenta. Então, a pessoa começa a entender melhor as coisas, né? Porque, como Jesus falava através de parábolas, as parábolas, uma parábola que é explicada por uma pessoa é explicada diferentemente por outras 9, 10, 11, cada uma tem uma explicação, tem uma interpretação a respeito da parábola. Mas o essencial, é por isso que Kardec, no capítulo, ele é brilhante, conforme eu mencionei, porque ele destaca o principal deste ensinamento para nós, para a vida de cada um. A gente pode, sabe, Milton, você está falando aqui, eu estava pensando, a gente pode também entender, por exemplo, a reencarnação como este convite. Pode. Né? Porque todos são convidados, né? Estão aqui, fazem escolhas, né? Como a gente mencionou, o Espírito faz uma escolha para estar aqui, né? Tem toda a oportunidade, né, para realizar aquilo que escolheu, chega aqui, se perde. Né? Então, outra coisa que a gente pode pensar aqui, a doutrina espírita é um outro convite. Né? A doutrina espírita, desde 1857, está à disposição de todos. É um conhecimento à disposição de todos. E esse conhecimento vai fazer com que os espíritos se melhorem. Porque se eu entender um pouquinho a doutrina espírita, não precisa ser muito, um pouquinho, eu vou entender que eu preciso melhorar, que eu preciso fazer o bem, porque existe uma série de coisas que a gente faz, sabe, Milton, que são muito simples. Mesmo as pessoas que têm um pouquinho menos de conhecimento sabem hoje o que é fazer o bem, o que está certo e o que não está certo. E a gente, muitas vezes, mesmo sabendo que está errado, a gente trilha aquele caminho. A doutrina espírita mostra para a gente que a gente tem que mudar. E que esse caminho aqui, ele é mais estreito mesmo do que o outro. É difícil. Ele é mais... Exige mais da gente. O outro... voltando à história do centro espírita que você mencionou. O centro espírita, a gente precisa ir lá, precisa estudar, precisa estar apto para poder atender os encarnados e os desencarnados. Olha, Coelho, eu mencionei esse fato pelo seguinte motivo. Quando a gente faz a leitura, começa a fazer comparações. Nas comparações, eu realmente comparo um trabalho na casa espírita com um verdadeiro festim, uma verdadeira festa. Olha ali, quem é que não gosta de festa? Né? Mas acontece que até chegar lá é preciso seguir esses critérios que estamos mencionando aqui, porque existem dificuldades postas no caminho, na trajetória, até chegar lá. Então, nós precisamos saber disso e estar dispostos, estar com muita vontade, vontade férrea até, de atingir esse objetivo. Porque se nós queremos melhorar, nós precisamos saber que isso tem um preço. O preço do esforço, da dedicação, da ação, da vontade, não perder tempo algum com outras coisas, porque o convite maior é para as coisas comuns da vida material aqui. Agora, o Espiritismo indica um outro caminho, o caminho da realidade espiritual. Então, você imagine que satisfação no retorno do espírito para o mundo espiritual, que ele tenha conseguido atingir o objetivo, a festa que vai ser no seu retorno para o mundo espiritual. Com certeza. Você imagina a satisfação do espírito, né, nossa, e dos espíritos que assistiram a gente, porque tem uma série deles que trabalham, tentam nos auxiliar nesses nossos objetivos, e se a gente dá ouvidos para eles, a gente é encaminhado. Segundo Kardec, quando nós desencarnamos, nós temos na recepção, além dos familiares, dos amigos mais amorosos, aqueles com os quais
nós tivemos sempre vínculos de fraternidade e até de familiar, tem os assistentes, os espíritos que nos assistem espiritualmente. E são muitos. São muitos. Então você imagina a satisfação desses espíritos quando a gente retorna, vamos chamar assim, vitoriosos. É uma vitória mesmo. Pois é, porque a encarnação é uma coisa complicada, não é tão simples assim. Mas Deus é bondade infinita. Se Ele é bondade infinita, não ia fazer uma coisa que a gente não conseguisse realizar. Então é possível que seja realizado. Basta que a gente faça, que a gente tenha empenho, né, Milton? Quando surgir a pergunta, por que você, na qualidade de espírito, não realizou, a resposta é só uma, ou por falta de vontade, ou falta realmente de interesse, porque nós temos convites de todas as doutrinas, nenhuma propõe o mal, mas nem todas realmente mostram esses dois lados da questão como o Espiritismo mostra. Você, no programa anterior, e já vi você falar isso inúmeras vezes, o Espírito tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. É fazer isso, né? Fazer bom uso desses atributos. Não é simples assim? Por isso que eu chamo de ferramentas de trabalho. Utilizadas, essas ferramentas... Direi bem utilizadas. Ajudam o espírito a progredir até mais facilmente, avança mais rapidamente. Muito bom, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Eu aproveito para fazer uma coisa que eu não fiz no programa anterior, que é nesse momento de despedida, dizer e pedir que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos aos nossos amigos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, tem palestras públicas todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. No nosso site sociedadeespírita.com.br você pode ver nosso endereço, vir à nossa casa, que será um prazer. Vir, eu digo, porque aqui esse local onde vocês nos veem aqui gravando é na nossa casa espírita. Mas também essas palestras são transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook, lá nossa página, facebook.com/Transical. Seu Milton, muito obrigado mais uma vez. E aos nossos amigos, o nosso abraço. Esperamos a todos em nosso próximo programa. Até lá.